Oi, meu nome é Bárbara, esse é meu canal aqui no YouTube. Esse vídeo eu vou falar brevemente sobre o tema da redação do Enem de 2019. O tema, a proposta, é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E eu fiz o Enem de novo, eu fiz várias vezes, quase todo ano eu faço. E eu pesquisei quando eu cheguei em casa, agora há pouco, dei uma pesquisada e vi que a maioria das pessoas, os vídeos no YouTube que eu encontrei, estão tendo quase a mesma interpretação e diverge um pouco da minha, que eu acredito que seja um pouco fora, tenho fugido do tema. Por quê? A maioria das pessoas focaram em acessibilidade, por exemplo, com pessoas com deficiência física, ou diversos tipos de deficiência, ou para aumentar o número de salas de cinema no Brasil, focando mais no aspecto físico. Então acho que houve um pouco uma interpretação meio errada ou só faltosa, incompleta quanto ao que seria cinema. Eu até comentei que o tema é a democratização do cinema, a democratização do acesso ao cinema no Brasil e não a democratização do acesso às salas de cinema no Brasil, que muita gente parece que interpretou, inclusive nos vídeos que eu vi, interpretaram como se fosse para a gente democratizar, ou seja, ampliar para algo que seja para todos, democratizar um acesso à sala de cinema. Então, por isso que eu falei que houve uma interpretação meio estranha do que seria cinema. Cinema é também esse meio cinematográfico de representação de imagens e etc. Só que a gente está falando do Enem. E poderiam, dentre essas duas alternativas, quais duas? Cinema como entretenimento e cinema como arte, algo mais intelectual. A gente está falando do Enem. Então, seria mais certo que eu devesse interpretar e dissertar de uma forma mais intelectual, não o cinema como entretenimento. Qual que é a lógica do Enem, ou para eu usar, olha, eu preciso de mais salas de cinema. Pensa, qual que é o que isso traz e tem a ver com o Enem, educação vestibular, número de cinema, o cinema como entretenimento. Tá, o que seria cinema como entretenimento? Filmes, bom, que não acrescentassem muita coisa. Enfim, não vou falar muito, mas qual seria o outro lado? Cinema como arte ou entretenimento? Arte. Então, por isso que algumas pessoas acho que não conhecem ou se esqueceram, interpretaram, não confundiram o que seria cinema. Algumas pessoas entenderam o cinema no tema como sala de cinema. E por isso elas levaram, olha, tá faltando sala, tem que fazer sala. Algumas pessoas, inclusive, disseram que nos textos motivacionais estavam falando de sala. Estavam falando de sala, sim. E o meu namorado até falou comigo que uma pessoa disse para ele que teria que ter sala de cinema para você ter acesso ao cinema. Mas no próprio texto do Enem ele já te ajuda, ele já diz, ele dá alguns dados. Pessoas preferem assistir os filmes na televisão. Então tá, o cinema ele vai englobar o quê? Nessas séries, documentários, filmes. E o cinema como arte, essa sétima arte foi um termo que foi, se não me engano, em 1911, que começou a se usar esse termo por entender o cinema como algo mais completo, que englobasse as várias artes, se não me engano. Então, o cinema como arte, ele vai envolver mais cultura. Então, talvez uma interpretação melhor fosse entender o cinema como arte. Isso faria mais sentido para o Enem e te ajudaria em numa melhor argumentação e proposta. Por exemplo, na minha redação, quando sair o espelho, eu posso até mostrar aqui para ver se eu me saí bem ou não, no quesito na competência do tema, né? Será que eu fugi ou não? Será que é isso que eles queriam ou não? Não sou a dona da verdade porque eu estou falando o que eu acho, né? Mas o meu caso, por exemplo, eu entendi o cinema como arte mesmo, acho mais lógico no Enem, uma questão mais intelectual.
e como cultura, como todo, a arte. E você ter acesso à arte, você tem acesso de duas formas. Primeiro, os meios, vou falar bem rápido aqui porque o Enem cansa, então eu tô meio zonza ainda. O Enem, o cinema você pode ter acesso, por exemplo, como o próprio Enem disse nos textos motivacionais, filmes na televisão e internet. Hoje a gente tem plataformas como Netflix, entre outras, que permite você assinar e assistir filmes, séries, documentários. Então, necessariamente, você não tem que ir até uma sala de cinema, um espaço físico. Enfim, tudo bem que não são todas as casas no país, no Brasil, que tem acesso à internet. Então, seria uma coisa a ver, um aspecto na sua proposta. Tentar resolver isso. Quanto a salas de cinema, por exemplo, eu morei em Ouro Preto um tempo. Tem uma sala de cinema gratuita, linda, maravilhosa. Passavam todos os dias filmes, às vezes mais de uma vez, fim de semana, e o cinema vivia vazio. Então, como seria esse acesso ao cinema? Isso é um exemplo, mas pode ser que tem mais cidades que tem o cinema e as pessoas não sabem, não vão porque não sabem, então não se interessam. Então, a democratização real seria, para democratizar esse acesso, não é só você fazer mais salas de cinema, isso é uma parte. Mas acho que a principal seria você conscientizar e incentivar para as pessoas entenderem o que é cinema. Porque pela própria redação das pessoas, dos alunos que fizeram, elas próprias não têm muita noção. O Brasil não tem uma valorização da arte, filosofia, arte, música, por exemplo, não tem valor nesse nosso governo atual, principalmente. Resumindo, uma primeira parte para configurar esse acesso seria pelo esse meio material físico, por exemplo, as casas tivessem internet, mais acesso a meios, disponibilizar meios públicos para todas as pessoas de ter acesso ao que se configura, ao que seja cinema, né, como arte, filmes, séries, documentários, curta, longa-metragem. E a outra forma, não adianta você só ter uma acessibilidade maior para pessoas deficientes sei lá, locais públicos gratuitos para as pessoas, como é o caso de Ouro Preto, se as pessoas não dão valor, não têm consciência, elas não sabem onde é que você tem mais consciência disso, onde que você, em que nicho de grupo de pessoas você encontra esses tipos de pessoas que vão mais de cinema, que gostam, discutem cinema, que entendem cinema como arte, em pessoas de nível social mais elevado, né? Agora, em lugar mais carente, interior, o pessoal não tem essa noção. Então, isso é parte do acesso. Democratizar também envolve isso, quer dizer isso. Então, uma proposta, por exemplo, eu usei isso também, eu acho, depois a gente pensa em muita coisa. Mas, uma forma, o MEC, por exemplo, poderia incentivar, mas para começar tendo mais arte, filosofia, porque tudo isso surge de filosofia e arte, gente, cinema, surge disso. Porque não é à toa que o pessoal vê cinema como um espaço em que você entra, compra um bilhetinho e tá, não é só isso. Vamos dar uma pesquisada. Então, começando pela educação, por incentivo. As famílias de nível social mais elevado, que no meu caso nunca foi, sabem desde crianças, leem livros, conhecem autores, entendem de cinema, os filmes variam. Vai no cinema de bairro, uma cidade do interior não tem mais cinema, mas vai no cinema de bairro, mais rico, e vai num de pobre. A programação é diferente, os filmes são diferentes, são os filmes mais os mainstream e os cult. Então é isso, é um vídeo rápido só para fazer a gente pensar um pouco. Achei interessante esse tema da redação. Não quer dizer que esteja correto. Quando sai o espelho da redação, eu posso colocar aqui para vocês. Se você gostou, dá like. Se você não gostou, você clica no dislike 2 vezes e comenta aqui e se inscreve no canal. E agora eu vou colocar mais vídeos.